noite, igreja. Povo de Deus reunido para adorar ao único e soberano Deus. Amém? E queremos hoje pensar sobre um momento da história do povo de Deus em que eles estiveram diante de uma situação extremamente de medo, uma situação de quase terror, que foi quando o povo de Deus estava fugindo ou saindo do Egito. O povo de Deus teve uma longa jornada e vários acontecimentos e maravilhas foram feitas por Deus para convencer os egípcios de que era necessário que o povo fosse liberto. E aí, quando nós vemos na palavra, e veremos daqui a pouco, nós vemos que Deus escolheu Moisés para conduzir o povo de Israel para fora do Egito. Mas antes, ocorreram as pragas, que muita gente já viu em filme, já leu na Bíblia, já ouviu, já viu em tantas outras situações. A maioria das pessoas no mundo conhece as 10 pragas do Egito, que assolaram o Egito, para que os egípcios, então, libertassem o povo de Israel. Mas o que muitas pessoas talvez não tenham notado, não sabem, é por que das 10 pragas. Por que Deus simplesmente não falou, Moisés, vai lá, tira o povo, que eu vou neutralizar os egípcios e o povo vai sair de uma vez só? Ocorreu um processo. E das 10 pragas, podemos até destacar algumas. Por exemplo, as águas do rio Nilo, elas se tornaram sangue. E o rio Nilo era uma divindade, era sagrado para os egípcios. E, de repente, as águas tornaram sangue. E ali, essa divindade foi o quê? Desmoralizada. O povo do Egito viu ali o seu rio, que era um deus para eles, se tornar algo que eles não poderiam mais beber. Aquele rio que trazia fertilidade para o Egito. E ainda, a terra, o pó da terra se tornou piolhos. E os egípcios, eles tinham aquele orgulho de serem puros, ou de se declararem puros do ponto de vista físico, com um rebanho ou rebanhos, e de repente o gado morre, o alimento perece, e ainda a escuridão. Eles tinham como o deus Ra, o deus para eles, o deus mais poderoso, e a terra do Egito foi tomada de escuridão, e não conseguiam enxergar mais nada por um longo tempo, enquanto assim Deus quis. A escuridão tomou conta, e cadê o Deus Ra? Foi desmoralizado. Não há Deus egípcio que seja palho para Deus, porque não existe nenhum outro Deus além do nosso Deus. Assim Deus mostrou com essa praga. Mas eles ainda acreditavam que o próprio faraó e o filho de faraó, o sangue dos reis do Egito, era o sangue divino. E, de repente, a última praga. Os primogênitos morrem no Egito. E, inclusive, o filho do rei, considerado mais uma divindade. E, finalmente, faltava ainda uma divindade para ser aniquilada, para ser desmoralizada, derrotado. A divindade, ou lembrando que os egípcios assim entendiam, que era o próprio faraó. Eles acreditavam que ele era um homem-deus, mas os egípcios iam aprender que não existe outro Deus além do Deus de Israel. E é aí que a gente vai entender através de Êxodo, capítulo 14. Então, eu convido a igreja a ler Êxodo, capítulo 14. Nós vamos ler aqui vários versos para entendermos o que Deus fez para que o povo de Israel entendesse plenamente que tudo isso que ele fez significava que eles não deviam ter medo. E eu digo para a igreja que está aqui reunida agora que não tenham medo, o nosso Deus está conosco. E nós veremos o grande livramento de Deus mostrado nesse fato. Isso não é uma história, uma mera história contada, mas um fato que aconteceu. Êxodo 14. Os irmãos poderão acompanhar comigo a partir do primeiro verso, que diz assim: E disse o Senhor a Moisés, diga aos israelitas que mudem o rumo e se acampem perto de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, e acampem à beira-mar, de frente para Baal-Zefon. E Faraó
pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados no deserto. E aí, Deus vai dizer no verso 4, que endurecerá o coração de Faraó, e ele perseguirá então os israelitas. Bom, e aí, vamos para o verso 5. Olha o que está escrito. Contaram ao rei do Egito que o povo estava fugindo. Então Faraó e os seus conselheiros mudaram a ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem. E aí, Faraó começa então a pensar: não, meu filho morreu, a minha terra, a minha nação está destruída. E aí você continua acompanhando comigo. No verso 10, porque Faraó aprontou os carros e disse: vamos atrás dos israelitas. E preparou seu exército e 600 dos seus melhores carros de guerra. Preparou todo o seu exército, o que havia de melhor. E detalhe, preparou o melhor do melhor exército da época. E aí, verso 10. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E, aterrorizados, clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Ou seja, eles pensavam, melhor escravo vivo do que livre, porém morto, né? E aí, aquele exército estava enfurecido, indo atrás deles. Mas no verso 13, e eu quero que os irmãos leiam esse verso junto comigo. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Amém? Mas não acabou, porque não é só isso, porque tem que acontecer mais. E o que aconteceu? E aí no verso 14 diz: o Senhor lutará por vocês.